A última sessão ordinária da semana começou com espaço para o 5º Batalhão de Bombeiro Militar de Caxias do Sul. Na oportunidade, o capitão Vinícius Manfio, comandante da 1ª Companhia da corporação, destacou os trabalhos realizados pelo efetivo. Já durante a ordem do dia, foi a vez de 5 projetos serem discutidos e votados. Entre eles, 2 moções. A de regime de urgência, de autoria coletiva, que repudia falas do radialista José Almeri dos Reis, em relação ao assalto que teve no aeroporto de Caxias do Sul, onde um policial da Brigada Militar foi morto durante a troca de tiros. A moção foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes, além da que apoia a minuta do projeto de lei, que tem por objetivo reestruturar o regime jurídico aplicável ao plano de carreira de técnicos da agropecuária do Rio Grande do Sul. Ambas foram aprovadas. Também aprovados 2 projetos de lei de autoria do Poder Executivo, o que autoriza a implementação do Centro de Capacitação e Comércio e o que define o sistema de classificação de cargos e funções gratificadas da Fundação de Assistência Social. Ainda nesta quinta-feira, teve aprovação dos parlamentares o projeto de lei que dá nome à via pública do Distrito de Fazenda Souza, de Estrada Municipal Henrica Perini Zanotti. Ela, que junto com o marido, Luigi Zanotti, é um dos símbolos mais importantes de Caxias do Sul, um monumento ao imigrante. No espaço do Grande Expediente, o vereador Adriano Bressan cobrou do Poder Executivo a pavimentação de ruas de Caxias do Sul e pontuou a falta de coleta de lixo em algumas vias da cidade. E a gente vem cobrando insistentemente para que possa fazer, mas um serviço bem feito, que infelizmente aquele paliativo, ele é só jogado dinheiro fora e não consegue contemplar o que as pessoas mais precisam, que é uma boa via para poder transitar. Já o vereador Rafael Bueno deu destaque para a instalação da URGS na Serra Gaúcha e convidou a todos para participarem da audiência pública que trata do assunto. E eu deixo como sugestão Campus 8, é um local totalmente centralizado, pode trabalhar de forma regional e que nós possamos, ninguém consegue construir uma casa pelo telhado, e que nós possamos então iniciar pela base e através de cursos voltados pelo que a gente tem de melhor aqui e que a gente precisa explorar essa juventude, que é a questão do capital intelectual e que eles permaneçam aqui na nossa cidade.